E aí, pessoal, e a palavra oficial do Grêmio sobre situações que a gente precisa colocar, porque 3 dirigentes falaram e a gente vai unir uma palavra na outra. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Portanto, entre aqui no link e entenda, não é nada mirabolante, você tem essa oportunidade. Gente, Douglas Costa e o Grêmio. O que se falou no último mês, todos já sabem, todos já ouviram. E nessa semana, 3 dirigentes foram perguntados e citados sobre essa questão. Duda Kreff, Romildo Bolzan e Marcos Hermann. Vice-presidente do Conselho de Administração, presidente do clube e também o vice-presidente de futebol do Grêmio. E a gente precisa, obrigatoriamente, unir essas frases para tentar compreender. Começa domingo, no programa do Marcos Couto, na Rádio Bandeirantes, domingo pela manhã, Duda Kreff diz, essa é uma negociação que está com o presidente, aí ele sugere que foi colocado ao Conselho de Administração, que definiu, que entendeu o negócio e definiu que se o jogador baixasse o valor, o Grêmio poderia contratar. Chegou a usar a expressão 1/3. Lembrando que ele ganha perto de 3,5 milhões, se convertido para real o valor dele no contrato que ele tem com a Juventus de Turim. Essa foi uma frase que colocou, na verdade, um pouco mais de ingrediente na discussão. Por quê? Porque a gente tinha a ideia de que o Grêmio sequer estava tratando. Pois um dia depois, exatamente um dia depois, para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, para o Alexandre Pretzel, em uma entrevista muito legal do presidente Romildo Bolzan, ele diz que não existe negociação. Que essa negociação não aconteceu, que o Grêmio nesse momento não pensa, inclusive colocando aquela velha discussão, que o Grêmio pensou em Douglas Costa e conversou com Douglas Costa antes da eliminação na Copa Libertadores da América, aqueles 2 jogos muito ruins contra a equipe do Independiente Del Valle e a consequente demissão do Renato e também o consequente entendimento de que o Grêmio estava caminhando para trás. Só que a gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar que o próprio presidente Romildo disse que o Grêmio ia pensar em contratações mundiais, que o Grêmio tinha capacidade para fazer isso, e aí a gente une outras frases e vai jogando tudo dentro desse caldeirão e começa a compreender aquela velha frase lá no início, lá na eliminação, quando se falou em cortina de fumaça e coisas que o torcedor incomodado relatou. E hoje a gente vê que com toda razão. O Grêmio mudou o rumo em determinado momento, por N motivos, mas essas interpretações e colocações precisam sempre ser colocadas e são pertinentes, sobretudo, quando o pensamento é o sentimento da torcida do Grêmio, que hoje não tem voz. E ela não tem voz porque o estádio não tem voz, o estádio não consegue falar. Hoje está lá um DJ aplaudindo o time todo o tempo. E a gente sabe que o problema é maior e o problema é anterior, mas que o Grêmio vive uma outra rotina e assim tem que ser. Mas, quando o presidente Romildo diz que não tem nada, a gente fica, o Duda disse que tinha ontem, o presidente disse que não tinha hoje. E hoje, à tarde, no programa Atualidades Esportivas, com o Wagner Martins e com o Sérgio Boas e com o Matheus Dávila, vice-presidente de futebol, Marcos Hermann, meio que colocou no caminho isso. O Grêmio procurou o jogador, segundo ele não foi exatamente uma proposta, foi uma conversa, e no curso do caminho as coisas mudaram. E o Grêmio, nesse momento, claramente descarta Douglas Costa. O Wagner Martins aí complementou a informação dizendo que o Douglas já sabe que isso vai acontecer, então parou, de certa maneira, de começar a sugerir algumas situações envolvendo a sua vinda. O Grêmio trabalhou mal de novo. Assim como havia trabalhado mal, e eu estou falando não nas negociações, eu acho que o Grêmio tem que tentar contratar o Douglas, mas a forma de comunicar, mais uma vez, se perdeu. O Grêmio está muito mal na comunicação, muito mal. Comunicou mal o Borré, comunicou mal o Douglas Costa, comunicou mal lá atrás o Cavani e paga o preço, comunicou mal também a questão envolvendo
um jogador como o Rafael Carioca, que não precisaria entrar na pauta do jeito que entrou, e o Grêmio começa um novo trabalho tentando distensionar essas coisas anteriores. O próprio Renato, por exemplo, ainda técnico do Grêmio, disse que falou pessoalmente com o Douglas, falou por telefone com o Douglas Costa e deu um indicativo de como seria a relação. O Grêmio parece ter aberto uma porta e fechado outra e recomeça mais ou menos do zero. E aí eu acho que a gente tem que valorizar um ponto, e por que eu coloco as 3 palavras para a gente tentar colocar um ponto final nessa história e um recomeço? Porque o Grêmio é muito maior do que a sua comunicação, o Grêmio é muito maior do que uma frase aqui, uma frase ali, uma contradição aqui, uma contradição ali. O Grêmio, em determinado momento, a gente precisa de fato olhar e dizer, cara, vamos olhar para frente. Não adianta mais. Tudo o que aconteceu aí nesses pontos, e repito, na falta e no erro na comunicação, precisam ser esquecidos pelo torcedor. É difícil. Aí vai ter gente, pô, César, vem tu passar pano para a direção. É que não adianta. Não adianta. O erro está cometido, a forma que se colocou está cometida. O Grêmio sai, e a entrevista do Marcos Herrmann ela é definitiva, o Grêmio agora recomeça, inclusive, a procura por jogador. Do zero. Do zero. O Grêmio está começando a temporada agora. O último jogo da temporada passada, do vexame no Campeonato Brasileiro, foi contra o Independiente Del Valle. O que tem a ver o Independiente Del Valle com o brasileiro? Mas foi isso. O Grêmio termina um ciclo no Independente Del Valle e tem, já no jogo da seguinte, uma outra realidade com o Thiago Gomes, depois com o Thiago Nunes, e agora a gente está tendo que mexer nos pneus com o carro andando, como disse o poeta Argel. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E a gente precisa, neste momento, entender também que os dirigentes estão mudando a forma de ver o futebol. Eles estão mudando. O Grêmio tinha uma realidade, passa a ter outra realidade, com os pés no chão, de uma forma diferente. E me parece, aí a gente faz um grande elogio a Thiago Nunes e também a Marcos Herrmann, que pegaram essa herança e começam a trabalhar silenciosamente e de forma transparente, colocando as coisas dentro de uma nova leitura. A palavra oficial dos dirigentes, ela é muito importante para a gente posicionar o nosso sentimento e a nossa sensação com relação aos fatos. Fica evidente que o Grêmio tinha um caminho, que cortou esse caminho, que dobrou para o meio e achou outro trilho e vai seguir. E enquanto esse trilho tiver, e o Grêmio tiver nele, nós temos que esquecer Douglas Costa, nós temos que esquecer Borré, nós temos que esquecer a realidade anterior. O Grêmio é outro clube, outra forma de gerir a partir de agora. E a gente, nós torcedores do Grêmio, estaremos com o Grêmio. Estaremos com o Grêmio, estaremos nessa luta e nessa mesma linha. Incomodados ainda com o que aconteceu, porque nós alertávamos o que estava acontecendo. Então a gente está incomodado. Mas, sinceramente, o exercício é esquecer. O exercício é esquecer e partir para um novo caminho e, sobretudo, pensando na grande vitória do Grêmio, nas grandes conquistas do Grêmio, no bem do Grêmio que está acima das pessoas. Em determinado momento, a gente colocou as pessoas num patamar muito próximo da paixão do Grêmio. E a gente errou. E eu falo isso de todo mundo. Todos erraram. Entendendo que alguém faria, o Grêmio só era o que era graças a alguém. Não. É uma peça, são várias pessoas, é continuidade, é capacidade de entendimento, é também humildade, é sair da zona de conforto, é trabalho. As pessoas estão abaixo da bandeira e da marca do Grêmio, e da vida do Grêmio, e principalmente da paixão dos torcedores pelo Grêmio. E eu acho que a gente tem que tirar lições disso. A palavra oficial dos dirigentes, as contradições dos dirigentes, o novo caminho proposto por Marcos Herrmann, a quem eu abraço nesse vídeo. Abraço nesse vídeo. Porque é um gremista muito forte, um gremista ganhador, e que a gente vai estar junto, empurrando para o mesmo espaço. Esse é o caminho que a gente quer. E a gente vai buscar. Porque aquelas falsas ilusões, as coisas que não estavam caminhando bem e que mesmo assim eram passadas à mão, dizendo que estava tudo lindo, isso não funcionou e nunca funcionou.
e a gente espera que a partir de agora as vitórias apareçam. No campo já começaram a aparecer, no trabalho já começaram a aparecer, que agora surja também na forma transparente de comunicação. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.